Olá, pessoal! Bora fazer esfirra hoje comigo? Já vou pegar. Primeira coisa, higienizar o balcão aonde você vai trabalhar, independente seja mármore, independente seja inox. Bom, madeira dizem que não é muito bom, mas se é madeira também tem que higienizar. Bora esfregar com buchinha e detergente neutro todo o cantinho da sua bancada. Passa um paninho, eu estou usando um paninho mesmo que eu uso em pia. Sempre estou lavando, higienizando ele, colocando cândida, mas eu já estou providenciando aquele descartável, que é bem melhor. Aliás, eu já providenciei. Até chegar o vídeo aí, já está tudo certinho. Vou jogar um pouquinho de álcool. Esse álcool deixa no borrifador, para poder sempre estar higienizando a pia, os balcões e a mesa. Passo o paninho novamente. E agora, pego minha balancinha, pego minha bacia. Já vou descontar aqui o peso da bacia, tá com um pouquinho de farinha, como vocês podem ver. Já descontei, que eu já sei quanto que vai dar. E vou colocar a farinha na medida certa. Lembrando que a receita, a quantidade dos ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou tirar o excesso, né, porque passou um pouquinho de farinha, para poder chegar no peso exato. Gente, procura colocar o peso exato, para não dar erro, tá bom? Dou uma espalhadinha, abro um vulcãozinho assim no meio, e vamos lá com o nosso fermento biológico seco. Eu estou usando fermento biológico seco, tá bom? Eu sempre conservo ele na geladeira, mesmo num potinho de vidro. Eu compro de bastante, coloco num potinho de vidro e conservo na geladeira, tá? Acredito eu que dá vida útil a mais, né, pro nosso fermento. Agora vou colocar açúcar. Eu estou usando açúcar cristalizado, mas se você não tem um açúcar cristalizado, usa a mesma medida de açúcar refinado. O que você tem aí? Demerara também pode ser, tá bom? Não experimentei com açúcar mascavo, mas eu não sei se dá certo, mas usa esses aí. Coloquei na medida certa o açúcar, né, cristal. Vou colocar agora o sal. Tô zerando a balança para estar colocando sal. O sal é bem pouquinho, tá? Aqui o salzinho refinado, tá bom? Eu sempre gosto de usar o marinho, em geral. Dizem que não dá muito problema com pressão alta, mas não sei se é verdade, verídico, né? Mas eu uso. Agora eu vou dar uma mexidinha, uma misturadinha bem com os secos, para depois eu vir com os líquidos, tá? Então, eu dou uma espalhadinha bem, espalhei tanto que até foi um pouquinho pro balcão, mas não tem problema. Mas vai usar o balcão já tá limpinho. Agora, eu vou colocar óleo, tá? Na quantidade certa aí. Tô esperando zerar a balança e fazendo as contas também, né? Pra poder dar certo. E agora, vamos lá colocar o nosso óleo. Você pode usar manteiga também, mas bom, o óleo é econômico e dá super certo, tá? Então, deixa um buraquinho aí no meio e coloca o óleo na medida certa, tá bom? Óleo de soja mesmo. Se tiver óleo de canola, óleo de milho, só que a receita eu estou fazendo para venda. Então, o que a gente puder economizar, né? O máximo aí, melhor é, né? Mas se você tem condições ou a qualidade você quer dar uma melhoria na qualidade das esfirras, você pode usar outro tipo de óleo também, né? Mas lembrando, vamos fazer uma coisa mais econômica. Agora eu vou vir com a água, também na quantidade certa, tá bom? E vai bastante água, tá? Ai, parece que vai dar ruim. Vai dar não, vai dar muito bom. As esfirras ficam maravilhosas. Aí agora a gente vai misturar bem esses ingredientes na própria vasilha, tá bom? Parece que a massa fica meio molinha, mas vai mexendo aí. Vai mexendo que vai dar certo. Essa massa você pode fazer esfirra aberta, a qual eu vou fazer. Pode fazer esfirra fechada. Tem 2 tipos de modelinho de esfirra fechada, tá? Pode fazer no sabor que você quiser, tá? E não sei se vocês conhecem ou já ouviu falar em picolino
em calzone. São 2 salgados assados na frigideira. Uma delícia. Quando tiver a oportunidade, eu vou mostrar para vocês. É maravilhoso, tá? É um salgado muito diferente e bem gostoso. E você pode usar essa massa, tá? E depois eu só vou dizer como que vocês vão fazer o recheio. A massa fica bem molinha assim, mas vai mexendo até grudar quase tudo na massa e sair da vasilha. Vai sovando aí, misturando bem, gruda nos dedos, mas não tem problema, tá bom? Vai mexendo aí, vai sovando que vai dar certo. Vai em torno aí, a gente vai ter que esperar mais ou menos em torno de descanso de uns 40 minutos a 1 hora. Até se vocês quiserem deixar 1h30, não tem problema. A massa fica muito bonita. Coloca agora na bancada toda a massa e força na peruca. Vamos lá mexer, sovar bem essa massa, porque precisa de muita força. Haja força, meu Deus do céu, parece sova como se não houvesse o dia de amanhã. Eu gosto, não muito, mas eu gosto de fazer massa sim, mas não é muito a minha área, porque tem que sovar muito e os braços a gente não aguenta, tem hora, né? Muito tempo de confeitaria, muito tempo de ficar cozinhando, mas tem gente que ama essa parte, então faça à vontade aí. Vai sovando até dar aquele pontinho lisinho, pontinho de véu, tá? O pontinho de véu é aquele pontinho que quando você pega um pedacinho da massa, vai abrindo, ele vai parecendo um véuzinho, ele vai ficando meio fininho, mas ele não arrebenta, tá? E aí você vai sovando, e sove, haja força, mas dá certo. Agora você dá uma rasgadinha, eu gosto de sempre estar sovando e rasgando a massa. Sovo, rasgo a massa. Ela dá uma... Eu acho que ela alisa mais rápido e mistura bem. Então, eu faço isso, mas vocês vão ver o ponto que fica essa massa. Você olha assim, tá toda embrunhadinha, mas depois ela vai ficando mais lisinha, fica muito bonita. Depois que ela chegou, olha como que ela fica linda. Coloca na vasilha, conta aí o tempo, 40 minutos a 1 hora, e aí tá tudo certo. Agora eu peguei a tábua para fazer o recheio da carne, tá bom? Peguei um pouquinho de alho com cebola já triturado e agora eu vou cortar a cebola em cubinhos bem pequenininhos, tá bom? Eu acho melhor, tá? Não tritura totalmente não, coloca um pouco também picadinho para poder ficar aqueles pedacinhos, aquele colorido maravilhoso, também fora o sabor, né, que fica na carne. Agora você vai colocar numa vasilha a carne, né? Você vai pegar a carne moída, uma carne boa, tá? Mas de uma boa qualidade, de um lugar bem que você já conhece, tá acostumado a comprar, mas uma parte também econômica, né? Porque nós estamos fazendo para vender. Coloquei a carne moída, coloquei a cebola, uma metade, né? A metade da metade da cebola. Coloquei um pouquinho aí de cebola com alho. Agora vamos picar o tomatinho. Tá bem picadinho. Nós vamos colocar ele. Procura colocar bem picadinho para poder, né? Não colocar muito, mas também colocando uma quantidade que dê para render aí. Vai colocando o tomatinho. Aí eu coloquei com semente e tudo, mas você também pode tirar a semente se você quiser. Aí fica um particular seu, né? Aí coloquei ali esse tomate. Agora vamos lá para o cheiro verde. Eu tô picando salsinha, né? Mas se você gosta de colocar na sua cidade, aí às vezes tem pessoas que gostam de utilizar coentro, pode utilizar. Mas também eu gosto de colocar um pouquinho de cebolinha, tá? Pica bem picadinho, coloca aí um pouquinho. O restante você coloca no congelador, dá para você usar da outra vez ou em outro alimento também. Aí eu vou colocar para congelar, porque aí depois eu tô utilizando em outros alimentos. Agora, um pouquinho de sal. Sempre vai dosando esse sal, tá bom? Não deixa muito salgadinho, porque é para revenda, então é bom, né?
que ter um controle. Coloquei limão. Eu espremi 1,5 limão quilo de carne, tá bom? Aí eu coloquei também um pouquinho de chimichurri. E agora lavei a mão, sequei e bora lá amassar também essa carninha. Mistura bem misturadinho. Depois ele vai criar um pouquinho de caldo, deixa descansar. Depois vai criar um pouquinho de caldo, aí você tira um pouquinho desse caldo, espreme e deixa a carne bem soltinha. Coloquei um pouquinho de pimenta do rei, aquele cominho, né? Cominho, aí eu coloquei um pouquinho, tá? Bem pouquinho, porque tem gente que não pode, né? Às vezes, eu não gosto nem de utilizar, porque eu mesma não posso muito com isso, mas coloquei, tampei e deixei descansar. Agora, vamos lá pra massa. Olha a massa. Abri ela e peguei um cortadorzinho. Eu tenho um cortadorzinho na medida, né, do que eu uso, que seria pra mini esfirra, mas eu também já utilizei, tem uma forminha menor de empadinha. De empadinha não, de pão de mel, que a gente utiliza para pão de mel. Esse arinho que a gente utiliza para pão de mel, que tem um fundo removível, o menor, eu utilizo também ele, que dá super certo e dá no mesmo tamanho, tá bom? Aí você pode ter essa medida, ou você pode fazer só as bolinhas, assim eu faço, que é mais prático. Mas você também pode fazer só as bolinhas e depois ir modelando, conforme também dá super certo. Modela bem, vai abrindo bem com o dedo e o recheio, e eu gosto de utilizar o fubá. Agora vai o de queijo. O queijo, geralmente, eu faço assim. Eu misturo um pouquinho de requeijão na mussarela ralada e coloco um pouquinho de ou salsão bem picadinho ou cebolinha, tá? Fica uma delícia. Também, se tiver aquele outro que a gente utiliza, agora fugiu da mente. Quando ela lembrar, eu falo. Também fica bem saboroso, tá bom? Aí ele vai ficar meio durinho, o queijinho bem envolvido. Coloca bem pouquinho para não ficar mole, tá? Coloca numa quantidade para virar uma massinha. Então, você coloca para uns 400 gramas de mozzarella, coloca 1 colher só de sopa de requeijão bom, tá? Que aí fica bem gostoso. Já dá uma liga, só para dar uma liga mesmo. Mas manter firminho para poder, quando você colocar, não ficar muito mole e não der o formato da esfirrinha. Ali eu vou colocando em cima do fubá, tá bom? Que para não grudar na forma, né? Olha só, eles feito todo, o carne e o queijo. Olha que coisa mais linda. E quando assa, a gente, se puder deixar descansar pelo menos uns 30 minutinhos, é bom. Mas também, se não der, pode colocar no forno. Olha eles assadinho, que perfeição. E fora que fica bem saboroso. Olha o de queijo também, como que ficou. E aí, tá prontinha a nossa entrega. Vamos correr agora para entregar. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Até mais!